O meu pai, ele é meu herói, meu espelho, porque todos os dias eu me vejo querendo ser um pouco do que, pelo menos, ele é pra mim, assim. Todas as minhas decisões são pautadas em o que meu pai vai achar. Bom, acho que é muito do que eu vejo do meu pai, né? Que é a questão de aprender a dar valor pras coisas. E a história do queijo, eu acho que entra muito nisso, de aprender a dar valor, né? E foi uma história de que quando eu era pequena… Nós dois somos pessoas com muitas personalidades muito fortes, assim. Então, tipo, no início eu lembro que a gente, tipo, às vezes tinha muitos contrastes entre um e outro. Só que acho que a gente foi, tipo, aprendendo a entender quem que era eu, quem que ele era. E aí foi criando, tipo, essa harmonia de diferenças um pouco. Mas também não são tantas diferenças assim. Também tem muita coisa igual. Tipo… O podcast é um testamento de ideias. Eu sou o Gabriel Ferraz, host aqui do podcast Papo de Progresso. Feliz por esse momento, trazendo e eternizando momentos e histórias que aprendemos com os nossos pais, é isso? Sim. Isso. E eu tenho aqui a grande alegria de dizer que esse episódio é em oferecimento dela, a minha querida psicóloga super Vânia Positiva, que nas horas vagas também é Vânia Albuquerque. A Vânia Positiva do Girassol, calminha, mas meu amigo, quando entra em campo a Vânia Albuquerque no círculo de confiança, o papo fica sério, Gabi. É verdade. É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Estaremos juntos num projeto maravilhoso para você, empresário, empresária, empreendedor, empreendedora. Às vezes, a sua caminhada ela é solitária, mas não precisa ser sozinha. Pensar, sentir e agir, entender como ser entender como ser biopsicossocial funciona. Às vezes ele dá essas travadas, faz parte do jogo jogado da vida. Kiko, que honra tê-lo aqui, meu amigo. Ô, Gabriel, a honra é minha. Eu queria começar primeiro agradecendo quem me presenteou com esse podcast, com essa oportunidade, né? A Vânia Positiva. Para mim, a Vaninha, a Vanoca, né? Minha irmã, minha afilhada. E depois dessa gratidão a ela, agradecer a você por estar nos recebendo, né? Nosso entrevistador e aquele que vai conduzir esse podcast de uma maneira espetacular, como você sempre faz. E a Deus eu queria agradecer por esses 3 presentes, né? Que eu tenho aqui, que realmente são o que me motiva, sabe? Todo dia, né? A ser melhor, a fazer melhor, a conquistar mais, para que eu possa sempre deixar um legado para elas. Não só um legado material, mas um legado mesmo de vida, sabe? De caráter, de convivência, enfim, amor, né? Já que a gente quase não vai se emocionar nesse episódio, eu quero trazer para você um feedback que eu recebi de 1000 membros no nosso grupo de networking, que é assim, eu sou filho de mãe solo. Eu não tive a minha presença masculina paterna, mas eu aprendi que um pai e um bom irmão, ele dá certo pelos filhos e pela irmã que ele deixa para o mundo. Eu queria te dizer que vocês nos deram um grande presente, você, seu pai, sua mãe, que é a Vânia, porque ela é um instrumento de cura para muitas pessoas, pessoas que às vezes perderam o estímulo do trabalho, perderam o estímulo da vida, pessoas às vezes agitadas, teimosa. Inclusive, um amigo nosso fala que a Vânia fez o download da alma dele. Então, a gente começa assim, bem emocionado. E, Gabi, quando fica esse momento em que começa as palavras engrunhar aqui na garganta, eu ligeiramente passo a bola. Mas a minha também tá engrunhada aqui na garganta. O que a gente faz? A gente faz, você fazendo. O que o Kiko significa pra você, minha xará? Olha, o meu pai, ele é meu herói, meu espelho, porque todos os dias eu me vejo querendo ser um pouco do que, pelo menos, ele é pra mim, assim. Todas as minhas decisões são pautadas em o que meu pai vai achar. Deixa eu perguntar pra ele qual que é a opinião dele, porque eu me espelho muito nele e em tudo que ele é, em tudo que ele faz. Uau! Conta pra nós, quem é a Gabriela? Pra nosso espectador ficar lá inteirado, porque eu tô aqui e o sarrafo subiu, gente. Bom, a Gabriela é publicitária, tem 31 anos, ligada nos 220. É do nome isso, eu acho.
Eu amo aprender, amo fazer coisas diferentes, não gosto de ficar parada. Eu amo estar com a minha família, eu amo os meus cachorros. E eu acho que esse é um pouquinho, assim, sobre mim. Muito bom. Mas depois eu quero um podcast sobre mim. Olha, tudo bem. Teremos um podcast sobre você. Eu tenho até uma co-host especial pra trazer nesse dia. Obrigada. Você deve imaginar quem, depois eu te conto. Tá bom. Vitória, bom dia, boa Bom tarde, dia. boa noite. Boa tarde, boa noite. Tudo bem? Tudo certo. Conte um pouquinho sobre você pra nós. Eu sou Vitória, sou psicóloga, tenho 30 anos e recentemente descobri que sou mãe de 2. Nossa! A surpresa chegou. Uau! Não, lembra que você me perguntou assim: o que você gostaria que acontecesse no podcast, que fosse uma coisa assim, que você não esperava? Eu falei assim: que minha irmã estivesse grávida, ela já tava. Mas eu não sabia. A gente se descobriu faz uma semana só. Para nesse mundo que quase não tá doido, ansioso, a milhão, me conta um pouquinho a história do queijo. Boa. Bom, acho que é muito do que eu vejo do meu pai, né? Que é a questão de aprender a dar valor para as coisas. E a história do queijo, eu acho que entra muito nisso, de aprender a dar valor, né? E foi uma história de que quando eu era pequena, tava no, acho que infantil, acho que devia ter uns 8 anos mais ou menos, tinha uma colega da turma que sempre levava um queijo específico que tinha um papelzinho rosa, que chama Baby Bell. E aí, eu acho que simplesmente pela estética do queijo, eu cheguei pro meu pai e falei: pai, eu quero levar Baby Bell pra escola. Aí ele falou: claro, vamos no mercado e vamos ver. E quando ele viu, o valor do queijo era ridiculamente, assim, alto, um absurdo. Aí ele falou: filha, olha, dessa vez não vai dar pra comprar o queijo. Mas, enfim, tentou suprir de outras formas, né? E acho que como criança, com certeza, acho que deve ter gerado uma frustração, né? Mas depois eu entendi essa parte da questão do valor. Naquele momento não deu, mas hoje ele não cansa de me dar esse queijo. Você tá numa... Eu não falo nem profissão, um chamado. Porque quando eu tive uma pós em neurociências, eu já amava alguns psicólogos e psicólogas. Depois disso eu falei... Assim, às vezes falta palavras. O meu respeito por essa área, não à toa que eu tenho grandes amigos e amigas que são. A minha irmã, acho que por livre e espontânea pressão. Os pais influenciam, os irmãos na jornada, né? Influenciou, com certeza. Influenciou bastante. E também somos influenciados, né? Somos. Porque o que eles ensinam a gente é coisa de maluco, cara. Minha irmã está no 3º ano de psicologia. Vitória, para você, dentro dessa árvore linda que simboliza a psicologia, o que significa ser psicóloga? Acho que é amor, dedicação e ser humano, antes de tudo. Eu acho. Muito bonito. E aqui nós temos a nossa representante dessa geração. Geração diferente, né, Kiko? Muito diferente. É uma geração diferente, que Diferente. fala. Eu posso contar uma coisinha dessa que acho que a gente não tinha nem falado a respeito disso. Quando eu comecei a namorar a Margarete, mãe da Lara, a Lara tinha 10 anos. Então, a gente conversando, quando decidimos morar juntos, ela falou para mim: você já é pai de 2 meninas, você já criou 2 filhas e, pelo que eu vejo, uma criação maravilhosa. Você me ajuda a criar a minha filha? Então, é isso que eu falo de presente. E eu falei para ela: não tenha dúvida disso. Embora, quando eu criei a Gabriela e a Vitória, não tivesse celular, não tinha muita internet, não tinha essa globalização toda, essa comunicação toda ao mesmo tempo. Mas eu me senti muito honrado de ter recebido esse convite para ajudar a criar a Lara também. E acredito que eu faço parte, sim, dessa vida dela dos 10 anos para cá. E o amor que a gente tem um pelo outro é bem grande também. Seja bem-vinda ao Papo de Progresso, Lara. Obrigada. Fase de estudos, tomada de decisão, como que tá? Tá. Não, aliás, só pra falar, porque todo mundo veio super arrumadinho. Eu saí de casa hoje às 7 da... Não, calma aí, não tão cedo. Saí de casa às 9 horas da manhã porque eu fui fazer um tour na FGV
Porque, né, tá na hora de começar a escolher o que eu quero fazer da vida, então... Então, tá... Assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Então, eu fico... Tipo, eu tô no segundo ano do ensino médio agora, só que eu já fico pensando, tipo, no final do ano que vem, que vai ser vestibular, blá, 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 blá. Pessoa bem ansiosa, assim, sobre essas questões e dinâmicas. Já que você falou da FGV, nós participamos de um estudo recentemente sobre gerações. E a sua geração tem uma perspectiva de ter de 8 a 15 carreiras, profissões, ao longo dessa jornada doida que nós chamamos de vida. Então, minha amiga, aperte os cintos. De vez em quando tem um círculo de confiança. Pode, tia? Tem um círculo de confiança ali. Tem uma constelação com vídeo aqui. Tem bolo gelado, tem podcast. Kiko, o que ele significa pra você? Eu tava pensando o que eu ia falar. Eu acho que o Kiko trouxe também, acho que é uma coisa muito boa, que é tipo... É uma dinâmica nova, assim, na minha vida, que eu não tive antes. Tipo, quando eu era muito pequena, meus pais se separaram, e aí sempre foi, tipo, o pai e a mamãe. E aí, não sei, com a entrada do Kiko foi uma nova, tipo, incógnita na equação. E aí eu lembro que no início eu não gostava dele. Não que eu não gostava, mas é que, tipo, tinha ciúmes da minha mãe. E aí eu não queria ter que, tipo, não dividir, mas um pouco dividir uma nova equação, uma nova incógnita nessa questão. E aí acho que com o tempo foi crescendo o amor e tudo mais. E, tipo, nós dois somos pessoas com muitas personalidades muito fortes, assim. Então, tipo, no início eu lembro que a gente, tipo, às vezes tinha muitos contrastes entre um e outro, só que acho que a gente foi, tipo, aprendendo a entender quem que era eu, quem que ele era, e aí foi criando, tipo, essa harmonia de diferenças um pouco, mas também não são tantas diferenças assim, também tem muita coisa igual. Tipo, a carreira que eu quero seguir é uma carreira que ele segue hoje em dia, então com certeza tem influência dele nesses passos também, e tipo, dicas, a gente tava ali agora conversando sobre tudo que eu vi hoje na FGV, sobre o direito, não sei o que lá, então acho que tem muita influência em tudo isso, então... Acho que, tipo, o Kiko é uma nova dinâmica, assim, na minha vida que foi muito, muito boa. Que eu gosto muito. Sobrevivemos à primeira rodada. Nossa, Todos ok? Ouvir as três falando pra mim Nossa, a autoestima vai lá pra cima, né? Não tenha dúvida. O reconhecimento também da paternidade, sabe? Da forma como eu tentei ser e como eu tento ser com elas até hoje. Porque para mim elas nunca vão deixar de ser crianças, sabe? Eu vejo, até escrevi, sempre escrevo para elas, com o passar do tempo, né? Minha bebê, minha menina e minha mulher, né? Então eu vejo o crescimento delas, de todas elas, em cada uma na sua fase, e me dá muito, 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 muito orgulho. Aproveitar aqui que nós temos uma psicóloga também. Projeta na escolha do parceiro, da parceira, a visão do pai e da mãe, na sua opinião? Acaba influenciando? Sim, com certeza. Ela escolheu um marido que nasceu no mesmo dia que meu pai? Eu ia falar isso. Nasceu no mesmo Falou do dia, complexo já. de Édipo, realmente existe, né? No jogo, de segunda a sábado, isso é raro, mas acontece, né? Hoje, acho que várias vezes já me perguntaram, mas hoje o barbeiro me perguntou... o Henrique, você é nora ou você é filha do Kiko, né? Perguntando se o Henrique era seu filho. Porque os dois, de fato, se parecem mesmo. Então, eu acho que a gente talvez busque o que a gente tem, a imagem que a gente tem perto, né? A visão que a gente tem perto. E meu pai é um homem que eu admiro demais. Então, eu acredito que eu tenha buscado no Henrique as características parecidas mesmo. Obrigado. O Kiko, ele tá com uma camiseta que me ajuda a pensar em perguntas. Sabe que eu sou bem criativo. E não acontece no Brasil, mas nas famílias da Austrália, da Antártida, geralmente os filhos e filhas às vezes têm a teimosia, a cabeça dura. Aí racha a cabeça e fala, ai, meu pai, minha mãe avisou. Gabi, o melhor conselho e o melhor abraço? Do meu pai, né? Claro. Tá, mas conta a Minha história. mãe que não escuta. Fica tranquilo, só vai para 44 países. Tá só entre nós por enquanto. Eu acho que de conselho é o que eu vejo meu pai sendo todo dia. É a honestidade, a educação, o respeito ao próximo, independente
de qualquer coisa, independente do cargo, independente do que for. Eu acho que isso é o maior aprendizado que meu pai traz, assim, pra gente, de você tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Então, isso é muito importante. E abraço, eu acho que todos, né? Porque, assim, sempre... Se eu tenho qualquer problema ou qualquer coisa, eu corro pro meu pai. É o abraço dele que segura aquele sentimento e fala assim, não, tá tudo bem. Eu tô aqui, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Considerando o nosso contrato que nós tivemos prévio... Entre todas as cláusulas, houve algum momento que você foi por um caminho, deu ruim, do verbo, meu Deus do céu, me ajuda, e você fala, nossa, bem que meu pai falou. Olha, o que vem na minha cabeça é quando eu já me formei em publicidade, né? E aí eu decidi fazer outra faculdade. E aí eu quis fazer veterinária. Meu pai falou assim, tem certeza? Você vai trocar totalmente da sua área? Eu falei, não, eu quero. Ele, então, se você quer, então você vai fazer. Aí eu fiz, mesmo ele falando, olha, não sei se é isso, você é muito boa nessa parte de publicidade e tudo mais. E eu fui no meio do caminho, eu larguei. Então, nossa, realmente eu deveria ter escutado meu pai, que eu poderia ter me especializado mais na minha área de publicidade. Eu fui para uma área totalmente diferente e acabei não me formando. Então, foi eu acho que nada é tempo perdido, né? Porque, querendo ou não, eu aprendi, foi um ganho e tudo mais. Mas eu poderia ter ido para outro caminho. Mas também não chegaria onde eu tô hoje. Então, para mim, é tudo válido. Experiência é válida quando vivida, né? Exato. Kiko, como que faz para lidar com as expectativas entre pai e filhas, lidar com essas diferenças? Você comentou algo que eu achei muito nobre da sua parte, que teve até um caso que você precisou de terapia, como eu preciso toda semana, graças a Deus. Como tem sido isso na sua jornada? Gabriel, eu faço terapia desde os 15 anos. No começo, muito a contragosto, né? Minha mãe era meio levado, você já sabe, porque nós somos podcast, né? Minha mãe me orientou para ir para um psicólogo. Aí, quando a Gabriela nasceu, já começa aquela preparação de pai de menina, né? Aí veio a Vitória, falei, não, pai de 2 meninas, eu já comecei a me preparar para a adolescência delas, como é que seria a história do primeiro namorado, como é que seria o primeiro homem que entrasse aqui e ela apresentasse, pai, esse é meu namorado. Mas eu já vim me preparando, então não foi, era um choque para eles morriam de medo de mim, né? Mas eu não recebia como se eles fossem meus filhos, né? E a Lara foi a mesma coisa, né? Ela também tinha receio de levar o primeiro namorado em casa, porque eu sou muito brincalhão também. E aí ela falou, meu, o que o Kiko vai falar pro cara, meu? Ele vai chegar... Toda vez que ela precisa de alguma coisa assim, ela fala, Kiko, não apronta, tá? Porque ela sabe que eu sou brincalhão. E a história da Gabriela, que a gente mencionou, desse aprendizado... E é de vida, viu, cara? Isso é de vida mesmo, porque eu levei isso pro resto da minha vida. Eu levo isso pro resto da minha vida em várias coisas. Ela gostava muito do Teletubbies, que tinha os 4 bonequinhos, né? E aí ela queria de presente, e eu perguntei para ela, filha, você quer um presente? Você quer um Teletubby, né? Que cor que você quer? Qual que você quer? Eu quero o roxo. Era o roxo, né? Uhum. Era... O Tinky Winky, né? Tá bom. Aí fui... Tinky Winky era o mais querido dos Teletubbies. Então, você ia na loja, não achava o Tinky Winky. Aí eu vi lá, tinha os outros 3. Eu comprei, achando que eu ia arrasar. Comprei o amarelo. Comprei o amarelo. Cheguei em casa... Olha, filhinha, o que eu trouxe para você e tal, não sei o que. Dei para ela, ela abriu e falou... Eu não pedi esse, não é esse que eu quero, e não sei o que, mas fez um escândalo. E eu não lembro quantos anos você tinha, filha. Era criança, tinha, sei lá, 8, 9 anos, por aí. Acho que menos. Menos, né? Bem menos. Bom, eu falei, cara, fiquei muito chateado, para não dizer outras palavras, né? Muito. Falei, cara, comprei um presente. Aí eu já fazia terapia, eu fui lá, Helena, eu tô aqui inconformado, cara. O que aconteceu? Porra, fui dar um presente para minha filha, cara. E ela simplesmente disse que não era isso que eu quero. A Helena perguntou assim para mim, mas você perguntou para ela o que ela queria? Eu falei, perguntei. E o que ela respondeu? Que ela queria o Teletubbies roxo. E o que você deu? O Teletubbies amarelo. Ela tem razão.
Então, se você dá a oportunidade para o outro de te dizer o que quer, né? Não adianta você fazer diferente do que ele quer. Sabe? Eu acho que isso é uma coisa que você tem que respeitar. Se eu quiser fazer alguma coisa sem perguntar e a recepção não for legal, beleza, eu não perguntei, mas tudo bem, né? Surpresa, às vezes você dá um troço e fala, não, isso para mim não. Embora eu saiba muito bem, eu conheça muito bem o gosto delas, então eu sempre procuro dar coisas que elas gostam, mas isso para mim foi para a vida inteira, trabalho, vida pessoal. Procura fazer aquilo que os outros, se você perguntou, se você questionou, essa a demanda, faz. Você criou a expectativa, né? E aí, querendo ou não, a expectativa foi quebrada. Mas conhecendo você também, se você viesse sem nada, ia ser muito pior pra você também. Nossa. Você falar assim, não achei, não trouxe nada pra você. Não, eu não podia. Eu dava tanto brinquedo para elas, a gente saía tinha um shoppingzinho, a gente morava... A Vicky era bebê, a Gabi tinha acho que 2 anos, a gente ia num shoppingzinho de porcaria, sabe? Nossa, a gente voltava para casa assim com tanta tranqueira, Gabriel, mas com tanta tranqueira. E ao longo da vida foi isso tudo. A Gabi ganhou com 3 anos de idade, eu dei um Porsche elétrico para ela, né? Um carrinho elétrico, que era uma miniatura de Porsche. Ela não alcançava o pedal do carro, né? Eram os vizinhos que brincavam Os com o vizinhos carrinho, brincavam não com o carrinho. Até que um dia eu cheguei em casa com o carrinho estava na garagem, eu passei por cima do carrinho. Nossa. Eu atropelei o carrinho. Tem um ponto que ele é sensível em questões de famílias que são integrativas, né? De repente tem uma junção, aí você olha e você fala, tá, legal, eu tô morando numa casa nova, né, Lara? Tem 2 meninas que agora eu considero como irmã, como amiga. Tá vindo um cara estranho querer dividir minha atenção com a minha mãe. E a gente estuda bastante isso, a parte do comportamento. Como que foi a integração para vocês, entre vocês 3? Porque a gente tá criando um testamento de ideias e daqui uns 10 anos, assim, eu espero, acessaremos esse conteúdo. Como que foi para você, Lara, e depois a inserção para vocês? Acho que foi muito natural, assim. Tipo, é que eu não lembro exatamente como foi o início, porque eu também era muito nova, mas foi bem... aquela primeira vez no restaurante, lembra que você até mencionou, tipo, né? As dinâmicas, Tá. assim. Porque veio a pandemia e aí eu só lembro que, tipo, todo mundo ia passar o final de semana, todo mundo junto sempre. Então, sempre muita interação com elas. E aí eu lembro que também foi meio na mesma época, a Vicky se mudou, começou a morar junto com o Henrique. Aí eu lembro, tipo, de acompanhar tudo isso. E ir pra casa e falar, ai, que legal, tipo, tá morando sozinha. Aí agora com a Gabs, que eu ainda não fui no apartamento dela, mas eu preciso ir. Mas acho que foi sempre muito natural, assim, criando um vínculo de irmãs. E agora, tipo, assim, eu sempre falo pras minhas amigas, ai, minhas irmãs, eu sou assim... Que irmã, Lara? Eu falei, gente, minhas irmãs, meu. Minhas irmãs, ué. Não tem outra palavra a não ser essa. Eu acho que a integração foi fácil. A Lara é uma pessoa muito fácil, eu acho, de gostar. Então, acho que foi amor desde o começo, né, Lala? Acho que é isso. O quê? Que profunda. Ai, foi amor desde o começo. Ué, fala o que você quer. A Lara sempre foi uma criança legal, então acho que isso facilitou da gente gostar dela. Isso ajuda. Vitória, 70% do nosso público são mulheres. A idade é bem pulverizada. Eu amo trabalhar com jovens, como um cientista comportamental. Até comentei com a Gabi a questão do enneagrama, que às vezes as pessoas olham para nós, que somos altos, que falamos, que acha que intimida, mas às vezes tem uma insegurança danada. Sim. A importância para o homem se permitir passar por um processo terapêutico na sua visão como profissional e como filha. Acho que é difícil, porque é difícil se conhecer, né? Acho que o homem sempre muito seguro de si, talvez. E eu falo isso, acho que por questões, assim, de estar conhecendo tanto meu pai, acho que meu marido que está passando por um processo terapêutico também, né? E eu acho que, ao mesmo tempo que é difícil, eu acho que é
extremamente importante para todos os tipos de relação. O que você falaria, Kiko, para os homens que nos assistem, às vezes muitos empresários, empreendedores, a gente vai para muita reunião, muito café, lidar com a frustração é um desafio, né? No marketing eu sei que não acontece isso. O que você falaria para essas pessoas, para esses homens em especial? Não tenham medo de se descobrir. Não tenham medo de se sentirem inseguros, às vezes, de passarem por transições e essas transições causarem insegurança, desde a pequena idade até velho. Você falou agora, chega aí, grandão, voz grossa, de repente você tem que fazer uma apresentação e a voz começa a sair tremida, né? E como é que faz? É complicado. Então, eu já falei isso uma primeira vez para você, mas eu tinha medo de falar em público. E aí a minha profissão me obrigou a falar, não tinha jeito, né? Até que, quando eu percebi que eu venci isso, foi quando eu cheguei no auditório com 3.000 pessoas. E aí eu tive que falar. E eu dominava o assunto, mas eu tremi na base. E aí eu começo a ouvir, né, de um monte de artista aí, toda vez que a gente entra no palco, a gente entra inseguro, entra tremendo, mesmo sabendo todo o texto. E eu acho que eu nunca tive medo de dizer para elas que eu tenho as minhas inseguranças, que eu tenho os meus medos, que, puxa vida, eu aprendo a cada dia com elas. A Lara brinca comigo, Kikão, você já vai chorar, né? Por quê? Porque eu sou sentimental, eu sou manteiga derretida, e tem muitas coisas que me emocionam, então a gente tem que ser realmente o que é. A gente tem que respeitar, como a Gabi falou, o próximo, fazer para o próximo aquilo que a gente quer que seja feito para a gente. A Vicky me dá aula todo dia, por quê? Porque ela trabalha, acho que com a coisa mais difícil para mim. Ela trabalha com crianças especiais. A especialidade dela é o autismo. Então, ela só trabalha com crianças autistas e outras especiais. Para mim, isso é um ensinamento. Por quê? Porque eu nunca me vi com essa condição, né? Mas eu criei uma pessoa com tanto amor que ela hoje consegue passar o amor dela para essas crianças. E esse amor, ela recebe o feedback dos pais. Cara, ela chega para mim contando, hoje eu tive uma reunião com os pais dos meus pacientes, foi muito legal, porque todos eles vieram me abraçar, você não sabe como é. Então, aprendizado total com elas, e a terapia me ajudou muito, muito. Embora eu tenha trocado de terapeuta muitas vezes, até eu achar um que foi muito legal para mim, recente, que é o Jacó, e depois eu parei o Jacó e hoje estou com um menino. Ele daria para ser meu filho. Chama João. Elas brincam comigo. É o João, né? Porque eu viro amigo do terapeuta, sabe? O terapeuta não é só meu terapeuta, virou meu amigo. Então, com ele, chega no fim da terapia, eu contei para elas. Ele fala, acabou? Vamos fofocar? Tá bom, aí vamos fofocar o que é. Ele vai me contar da moto dele, eu vou contar das minhas viagens de moto. Então, fica esse bate-papo. Vai fechar a agenda só para atender meu pai. 3 horas de consulta. Então, vira um troço. O João vai colocar você no caderninho de oração. Kiko, dentro do que é possível e permitido falar, para as pessoas que estão nos acompanhando e ter a magnitude e a profundidade de quem você é, se você pudesse escolher três estágios, 3 momentos da sua carreira, profissionalmente, quem é e quem foi o Kiko Albuquerque? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos, até por imposição do meu pai, porque ele falou, você não tem jeito, cara, você vai trabalhar. Aí ele me arrumou um emprego de meio período num sindicato, que o presidente era amigo dele. Então, esse acho que foi um período, né? Eu nunca me imaginei com 16 anos trabalhando. Depois de 6 meses trabalhando, meio período, eu resolvi que eu queria trabalhar período integral, não queria mais meio período. Transferi a minha escola para a noite, eu estava no 2º, no 3º colegial e fui trabalhar período integral. E daí para frente eu nunca mais parei. Até
eu consegui fazer aquilo que eu queria de fato, prestar concurso para a polícia. E aí eu prestei concurso para investigador contra a vontade da minha mãe, que morria de medo. Passei no concurso e aí vem uma das fases mais legais da minha vida, que foi ser investigador no departamento de homicídios. E eu adorava. Tanto que logo em seguida outra. Acho que são muitas fases. E o 3 não dá, não. A gente vai pra 9, 3 vezes 3, não dá nada. Cara. Porque 3 vezes aí 3 tem, é 9, porque né? aí, ô Gabriel, porque tem profissional, que é onde eu tô focando, mas tem pessoal, cara, fala pessoal, eu vou falar até de toda a minha vida, até chegar hoje, por exemplo, com a minha filha dizendo para mim que eu vou ser avô de um segundo ou de uma segunda neta, entendeu? Então, são fases, se eu for enumerar tudo, Gabriel, nossa, são tantas fases boas. Não significa que não tenha fases ruins, lógico que tem. Mas uma coisa que eu também aprendi na terapia, a gente costuma dar muito valor para aquilo que é ruim. Para quando a gente está num momento de depressão, num momento de tristeza, aquilo a gente cria um monstro que parece que ele vai te engolir. E se a gente usasse essa mesma criatividade que a gente tem para esse monstro feio, para a gente criar um monstro bonito, sabe? Seria tão legal, seria tão mais bacana. A gente não se dá o direito, Gabriel, de comemorar uma vitória. A gente acaba de ganhar, ganhei um caso maravilhoso, puxa, a vida foi muito legal, minha filha me deu notícia. Cara, a gente não comemora, a gente já parte para outra. Em seguida, parece que não dá tempo. A vida é tão louca que a gente não se dá o tempo. E quem sofre com isso somos nós mesmos. Né? Então, comemore a vida, comemore cada momento. O conselho que eu dou para quem é mais novo que eu e tem oportunidade, comemore cada momento da sua vida como se fosse único. Dê um tempo para aquilo entrar em você e você se sentir realizado por uma coisa que você fez. Depois parte para outra. Mas se dá esse tempo, senão, cara, vira uma roda viva, sabe? Uma coisa louca que não vale a pena. Viva a vida. Contar um segredo para vocês de podcaster, quer? Eu gravo há 5 anos, mais de 100 episódios. E no começo, eu tinha muita ansiedade em perguntar. E eu não conseguia saborear as respostas. E eu ouvia para responder, e não para entender, e não para sentir. E é interessante, Kiko, porque tempo de polícia, quanto você teve? Foram 26 anos entre a carreira de investigador e delegado e 4 anos fora por eu ter começado a trabalhar com 16, né? Então foram basicamente anos bons e anos também ruins, porque a política interfere na polícia também, né? Sim. Então às vezes a política tá do lado errado ou você tá do lado errado da política e acaba influenciando na tua carreira. E como diz meus amigos da idade da Lara, a vida não é um morango, né? Você sabe o que? É engraçado. A vida não é um morango e nós também não temos paciência para tudo, né? Então, eu lembro, a Margarete, minha esposa, mãe da Lara, fala assim: na maioria das vezes eu sou a princesa, mas muitas delas eu sou o cavalo da princesa. Cara, vai chegar na hora que você tem que dar coisa, chega uma hora que você tem que ser mais duro, ser menos, sabe? Para ter solução, para ter resolução, né? É isso. Eu sofri uma agressão, tá falando de FGV, né? Em um ambiente recente, esse ano. Uma agressão, assim, não tanto física, mas foi uma agressão... Sabe aquela situação que mexe com a gente, dói? E nós estávamos num círculo de confiança, e aí uma querida colega falou sobre a questão da previsão do tempo, que não era nem frio, nem calor, nem inverno. Se é de São Paulo, se você está nos acompanhando, nós temos todas as 4 estações e mais 4 no mesmo dia, né, Kiko? Exatamente. E que o tempo tá passando, que às vezes a gente segura esse lado de amargura, não valoriza as pequenas bênçãos. E esse é o momento que eu aprendi com a minha mãe, e dar honra a quem merece honra. E aqui eu quero agradecer
aos apoiadores Master, as pessoas que têm ajudado o Papo de Progresso e além. Primeiramente, a Lufema, Consórcios e Investimentos, na pessoa do Jorge, do Matheus, do Arthur. A Lufema tem um grande diferencial, que é trazer o modelo mental da alavancagem patrimonial, criando o boleto do futuro. Às vezes a gente gasta dinheiro com tanta bobagem e não se organiza. Em segundo lugar, eu quero deixar um abraço gigantesco para o meu amigo Emerson, da Polaris Turismo. Ele está com um projeto maravilhoso em março de 2026. Eu não sei quando você vai estar assistindo esse episódio maravilhoso, mas se for antes, entre em contato com o Emerson, Destino Home Itália. Alô, Lorena, vamos se organizar, por favor. Em terceiro, ela... Gabi, o que a Vânia significa para você? Nesse momento, você vai me ajudar, vai ser a minha co-host. O que você mais aprendeu com a Vânia Positiva? Olha, a minha tia, ela traz muito essa questão de família mesmo, né? De a gente honrar os nossos antepassados. Então, eu acho que é a honra, né? Querendo ou não, você honrar ao próximo. E aí, nada mais do que a gente honrar quem passou, por mais que a gente não conheceu. Essa pessoa ainda faz parte da nossa vida e no que a gente é hoje. Então, acho que aprendo todos os dias com a minha tia. Vamos supor que a Vânia estivesse aqui, tá? Essa é a minha quinta série. Cadê a Vânia? Onde tá a Vânia? O que você falaria pra ela? Eu te amo. Irmã, eu te amo. Viu? Tenho um imenso... Quando eu ouço o Gabriel falar de você, quando eu ouço o Jorge falar de você, quando eu ouço qualquer pessoa dos grupos que você frequenta, que você pertence, falarem de você, quando eu vejo você ganhando prêmio, né? Quando eu vejo tantas coisas boas aí que você tem criado para ajudar as pessoas e, lógico, profissionalmente, né? Também para ganhar dinheiro, porque faz parte, né? Tem boleto, né? Tem boleto, né? Cara, eu tenho tanto orgulho de ter cuidado de você desde o dia que você nasceu, né? Eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe, de forma inteligente, nos escolheu, eu e minha irmã, para sermos padrinhos, para que a gente sentisse menos a questão de estar nascendo um temporão, né? E a Vânia sempre foi filha mesmo. A gente cuida, eu cuido como filha até hoje. E a Maria Luísa que é a mesma coisa, né? Porque não faço diferença entre elas. Eu poderia falar, sim, que eu tenho um monte de filhos. Filhas, principalmente, né? As três, a Vânia, a Malu, a minha mãe, a minha filha, muda, inverteu, né? Honrar seus antepassados. Não, mas, cara, isso é uma honra pra mim. Ela cuidou de mim a vida inteira, agora eu vou cuidar dela, né? Isso é uma honra pra mim, Gabi. A última vez que eu falei isso, a minha tia Vânia brigou comigo. É engraçado, eu acho que acontece com o Gabriel e Gabriela. Mas isso a gente deixa pro nosso podcast. Isso. E seguindo aqui o nosso momento agradecimentos, e falando de briga, o Antônio Azarias da Excelência Contábil puxa minha orelha há 15 anos. Então, se você precisa de um contador consultivo, uma pessoa extraordinária, deixar um abraço para todo o time da Excelência Contábil. E chegou um momento que a Lara vai gostar. Aquele momento que você precisa se posicionar nas redes sociais, criar uma boa estratégia, seja pro TikTok, LinkedIn, Instagram. Fala com o fera Felipe Rocha, da Rocha Digital. E aqui eu tenho um momento muito feliz de anunciar para você, espectador, recentemente eu fui nomeado embaixador da Dom Nexo. A Dom Nexo faz parte da empresa Dom Software, que tem há 30 anos. Vale a pena seguir eles no Instagram. Se você é uma pessoa que participa de reuniões 1-a-1, se você é psicóloga, fica a dica, Vitória. Se você trabalha com marketing, Gabi, ou se de repente você está indo para uma fase de vestibular, Vânia já sobe as 3 referências, é perfeito para você um Dom Nexo. E vale lembrar, nada é tão bom como a soma de nós todos. Mandei bem? Muito. Curtiu? Parabéns. Vamos juntos. Agora é a hora da montanha-russa. Aquele momento, Kiko. Vou chorar? A gente chora junto. Uma pergunta para o seu pai, Gabi. Do coração. Pai, o que você teria feito de diferente na sua vida? Se você pudesse mudar alguma coisa. Puxa vida.
Acho que eu teria feito bastante coisa diferente, mas nada relacionado principalmente à família. Família, para mim, nada diferente. Vocês, nada diferente. Eu fiz algumas coisas erradas que eu não gostaria de repetir, né? E até mesmo decisões que a gente toma, às vezes, de uma maneira atabalhoada, que eu acho que é fruto da imaturidade, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com 20 anos, né? Com 25 anos, não dá para... Mas pode ter certeza... ia ser chato. Mas é assim, ó, eu teria feito bastante... uma coisa pontual assim, Gabi, eu não tenho, mas bastante. Pode ter certeza que vocês vão chegar a essa mesma conclusão que eu. Mas é tanto que é igual confessionário. Se eu for começar... Tá bom, então vamos para a minha Não vai pergunta. ter Vou o para uma mais problema fácil. Não, vai Mais ter fácil, problema. Quantos Pai Nosso e Ave Maria vocês vão mandar rezar? Pai, vou fazer uma pergunta mais fácil. Vou fazer uma pergunta mais fácil. Tá. Quem é a sua filha preferida? Jesus, Vitória, você! Mamãe, vai cair o link aqui, é brincadeira. Ela faz isso com o sobrinho dela. Ela faz isso com o sobrinho dela. Quem é a titia preferida? Fala na frente de todo mundo. É do nome isso, é do nome. Vitória, uma pergunta pro seu pai. Pai, acho que pensando que você pensa muito nos outros e você acha que fica um pouco para trás, qual é o desejo que você ainda tem para realizar na sua vida? Seu, só seu. Desejo meu, né? Então... Putz, engraçado, você falou uma coisa, é verdade. Eu já ia falar a respeito de vocês. É seu. Né? Mas um desejo meu... Hoje eu gostaria muito de continuar viajando. Eu adoro viajar. Eu queria conhecer muito mais lugares do que eu já conheço. Queria poder levar... Aí não adianta. Eu queria poder levar vocês para todos esses lugares. Porque toda vez que a gente faz uma viagem juntos, é tão bacana... E é lógico que eu quero ter uma viagem só eu e a Margarete também. E a gente tem, né? Toda vez a gente tem. Mas tem outras que a gente leva. E eu ainda não consegui levar todo mundo, mas estou trabalhando para conseguir levar todo mundo para curtir com todo mundo. E todo mundo é todo mundo mesmo, viu, Gabriel? A Vânia tá pedindo, ó. Você também, viu, Vanoca? Cara, não adianta eu querer falar só de mim, Gabriel. Sabe por quê? Porque... tá todo mundo, essas estão grudadas em mim, cara. Eu não consigo falar de mim. Eu percebo. Eu não tenho um desejo só para mim. Cara, você fala, você quer um carro, você quer uma moto, coisa material, né? Cara, lógico que a gente tem um monte de vontade, mas fica tão longe perto das vontades que eu tenho, junto com todas elas, que para mim não importa, de verdade. Nós estávamos fazendo um estudo lá na GV sobre que tipo de professor nós somos, pela análise de Maslow. A pirâmide de Maslow, né? Tem os objetivistas e tem os subjetivistas. O objetivista é a pessoa mais concreta, direta, necessidades básicas fisiológicas, boletos, bebê chegando, aquela coisa de gente adulta. O subjetivista, ele chega num platô da vida para o homem, geralmente na fase de maturidade, entre os 25 e os 300. Porque para as mulheres é dos 17 aos 23, correto? Para nós homens é dos 18 aos 450. Cara, eu acho que eu demorei muito para amadurecer, Gabriel. Porque, meu Deus do céu. Vou até tomar um gole d'água. Demorei bastante. Aí posso pegar um gancho e fazer uma outra pergunta? Que agora tá assim, ó. Pai, o que você falaria pro Kiko de, sei lá, 20 anos atrás, que você tem vontade de falar? Tipo, olhar pra trás e falar assim, cara, fala aí. 20 anos, né? 20 anos eu estaria com... Não, pode ser até um pouco mais. 20 anos eu estaria com 39, é isso? 39 anos, né? Cara, vai pra frente, arrisca, arroja, continua trabalhando, faz o seu melhor. Quando você fizer o teu melhor,
sem pensar em quem está olhando, pensando única e exclusivamente que você está fazendo o melhor porque você quer fazer o melhor e não porque você tem alguém para mostrar o teu trabalho ou para te julgar. Não, faça por você, tá? Porque a gente passa muito tempo da vida da gente fazendo o que a gente faz para mostrar para os outros, né? E eu acho que com 39 anos eu já poderia ter essa consciência de fazer só para mostrar para mim mesmo que eu sou capaz e que eu sou um super profissional, sou um super pai, sou um super marido, enfim. É o que eu falaria, né? Faça para você, não para os outros. Para os outros você vai fazer coisas boas. Agora, aquilo que você faz, não faça para mostrar para ninguém. E mesmo que você fizer para os outros, faz sem esperar nada, faça. Entendeu? Só isso. Muito bom. Essa visão subjetivista é exatamente isso. A gente chega numa fase da vida que é igual quem cozinha. Você vai ver muitas pessoas que preparam pratos, às vezes elas nem comem o prato, porque elas conseguem saborear o ato de servir. Nossa, Eu tenho... a pura verdade, sou eu, cara. Eu cozinho, eu gosto de ver. Você sabe quando eu vou comer? Depois que todo mundo comeu. Eu fico olhando. Conheço uma psicóloga no nosso grupo de network que ela vibra em ajudar. É de trufa a ar-condicionado de prédio. Mas um dia eu conto pra vocês quem é. Vitória, uma pergunta pro seu pai no tocante ao futuro. O que você falaria para ele? Acho que eu falaria para ele se orgulhar mais dele mesmo e se cobrar menos. Essa faria parte disso que eu falei agora, né? O me cobrar menos é justamente porque talvez eu não me olhe, né? Eu fico esperando o olhar do outro, né? Então, quando a gente espera o olhar do outro, a gente se cobra muito e também cobra o outro, né? Quem está em volta da gente, quem nos cerca. Quando você pensa no seu pai, o que você observa que reteve de bom e transbordou para elas? Bom, meu pai foi um cara que sempre trabalhou muito, né? Ele nos amava muito do jeito dele, trabalhou muito para nos proporcionar tudo. Agora, eu acho que a principal virtude do meu pai era ser incansável. Meu pai era incansável em qualquer coisa, ele não desistia, ele ia para cima, não parava, não. Eu lembro que meu pai falou assim, quando ele aposentou em 1999, ele falou, puxa vida, e agora, né? Cara, ele falou, Deus é tão bom que eu já tinha um outro negócio né, para fazer depois da minha aposentadoria, coisa que eu nunca pensei, né? Isso ele falando. E a partir daí ele foi dando continuidade à vida dele profissional, porque como policial ele foi um sucesso, ele chegou no auge, no ápice da carreira. Depois, como profissional empresário, a mesma coisa. Então, cara, ele era incansável, ele buscava fazer o melhor. O melhor. E, posso estar errado, mas acho que ele se cobrava muito pouco, ele fazia. Fazia. Entendeu? Que eu gostaria de ter feito isso também, né? Me cobrar menos e fazer. Lara, a ti da geração Z, tem uma geração alfa chegando daqui a pouco para o nosso mercado de trabalho, consultório, grupo de networking, a geração e círculo de confiança. Eles são incompreendidos. E eu gostei muito de que um jovem talento lá na GV falou, não criem estereótipos. Cada ser humano é único, subjetivo, com seus BOs e suas qualidades. Uma orientação que você daria para os pais e mães de como lidar com essa geração Z, alfa, o que funciona para você, o que funciona para suas amigas, porque a gente vive hoje um dado delicado. Eu sou cristão,
e é uma coisa que eu estudo na teologia bíblica do trabalho, segundo a Organização Mundial da Saúde, nós somos o país mais ansioso do mundo, e eu não vou pegar a lista aqui porque não compensa. Mas a gente canta que a gente mora num país tropical, abençoado por Deus, bonito de natureza, e se eu começar em Venvance, Manjaro e Ritalino, só Jesus na causa. Então eu acredito que esse seu lugar de fala pode ajudar muitas pessoas. O que você observa? Só para comentar uma coisa que você falou da OMS, eu fiz uma redação sobre saúde mental brasileira essa semana na escola, que é justamente esse dado de que o Brasil é o país que tem mais pessoas com depressão no mundo, assim. E tipo, isso vem muito da minha idade agora, né? Tipo, cada vez mais cresce esses diagnósticos. E eu acho que, tipo assim, é porque também vai muito, muito subjetivo de pessoa para pessoa, mas eu e o meu grupo de amigas em volta, a gente quer, tipo, ser as melhores, a gente quer estudar, quer ir bem, quer ir tudo. E graças a Deus isso já acontece comigo, né? Mas, tipo, vejo muitas pessoas e alunos e colegas da minha turma que você vê os pais, tipo, cobrando muito deles, muito, muito, muito. E eu acho que uma coisa que seria, talvez, o que... um conselho seria justamente isso, de não cobrarem tanto, porque eu acho que a gente nessa geração agora já vem com a pandemia, que foi horrível para todo mundo, tipo, escola, foi horrível em todos os sentidos. Já cresceu com isso e vendo, tipo, agora realmente, tipo, os dados de diagnósticos, vendo que realmente tem mais ansiedade, tem mais depressão, eu acho que a gente já se cobra demais, entendeu? Tipo, eu sei que pelo menos por mim, que eu me cobro demais, assim, em questão de escola, em questão de... meio que em tudo, em amizades, em família, especialmente em escola. Se cobrar muito pra sempre tentar ser a melhor. E não exatamente perfeita, mas, tipo, tentar ser o mais possível. E eu acho que se você tem outra pessoa que tá atrás de você cobrando isso o tempo inteiro, só piora muito. E como a gente já tá com esse certo... como é que é o nome? Essa complexidade de se cobrar tanto, acho que a melhor coisa é, tipo... Também não precisa largar também o filho, né? Não, mas é no sentido, tipo, de estar ali pra apoiar, entender quais são as necessidades dele e sempre apoiar, estar ali do lado. Porque é muito difícil. E, tipo, agora que eu tô chegando em época de começar a pensar em vestibular, ano que vem, já... essa cobrança já vem aumentando por mim, tipo, de mim mesma só. Fico pensando que se eu tivesse, tipo, pais que ficassem, assim, o tempo inteiro falando ai, pensa em faculdade, não sei o que lá, eu acho que eu ia explodir, assim, não ia rolar. Então, eu acho que uma coisa é muito isso, de, nessa geração agora, do jeito que tá, ter sempre esse apoio emocional ali do lado, sempre ouvir, entender o que tá... Tipo assim, às vezes nem entender, às vezes nem sempre vai... Às vezes nem sempre vai conseguir entender, porque, de novo, são gerações muito diferentes. Mas só ouvir, sabe? Às vezes é só isso que precisa, eu acho. Eu acho que você nem ia ter tanta vontade, né, Lala, de estar indo atrás se você fosse tão cobrada. É coisa que fala, tipo assim, meme clássico. Ai, tô indo lavar a louça, só que a minha mãe falou pra eu lavar a louça, eu não quero mais lavar a louça. Minha mãe falou pra eu arrumar o quarto, eu não vou mais arrumar meu quarto, só porque ela falou. Rebeldia, né? No Papo de Progresso, geralmente, só tem uma hora chata pra mim, Kiko. Hora de terminar. Avisar que tá acabando, mas o bom é que vocês já aprenderam o caminho. Cara, espetacular. Que honra. Tem uma autora que eu queria deixar pra vocês. Ela tem um livro chamado Garra. A autora Angela Duckworth. Ela fez um estudo com 16 mil alunos. E ela fala algo, obviamente psicóloga, sobre estilo parental. Que é uma linha muito tênue entre ser autoritário e permissivo. Uhum. E ajudar os jovens, eu fiz isso com a minha irmã. Hoje ela tá para fazer 20. Ela tá estudando para ser psicóloga. E ela falou assim, Gá, o que você fala para as pessoas no tocante a teste vocacional? Eu falei, olha, o teste vocacional ele é visto de muitas maneiras. O que o seu irmão gosta, fiz isso anos com modelos, influenciadores. No que você flui, que queima seu coração. Porque tem pessoas que vão procurar trabalho, como foi meu caso com 10 anos, por necessidade. Eu sei que é chegar em casa, colocar a mão no interruptor e não ter luz. Abrir a geladeira e não ter refeição. Acabar a pasta de dente, minha mãe tá vendendo roupa pelo Brasil, ligar para um amigo e falar de orelhão, mas aí entre nós, tá? Coisa antiga, orelhão, ficha telefônica. Meu, acabou a pasta, vem pra cá.
A gente precisa honrar o contexto, precisa honrar quem veio antes, que deram o que podiam para nós, e na nossa vez tentar fazer diferente. Nesse momento, Kiko, ali é a câmera do futuro, agora não tem mais ninguém aqui no estúdio, o foco tá ali. Uma mensagem para Gabi do futuro. Minha Gabi. Filha, desacelera, meu amor. Curte, aproveita. Mas eu sei que essa parte também você trouxe de mim, que é a ansiedade, né? Nós somos muito ansiosos. Eu, com 25, queria ter aquilo que eu via pessoas com 40 tendo. E às vezes eu enxergo isso em você, que é a busca, né? A tua busca pelo sucesso, em todos os sentidos. Pelo sucesso pessoal, pelo sucesso profissional. Vai ser natural. Você já é um sucesso, tá? Então não precisa aquela gana, aquela coisa que te consome. Isso é uma das coisas que causa a quantidade de burnouts que a gente está vendo aí. O Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado, né? E a ansiedade, né? Tá? E eu sou, filha, eu sofro demais com isso. Sofri muito mais do que eu sofro hoje. Mas, por favor, tá? Seja sempre o que você é, mas desacelera. Devagar com a dor, tá? Que o santo é de barro. Tá? Ainda para aquela câmera, só vale para ela. Tá. Para Lara. Para Lara. Lara, eu vejo assim, eu dei muito trabalho na escola. A Gabi e a Vicky também me deram muito trabalho na escola. Bastante. E eu sou o que eu sou hoje e vejo o que elas são hoje, né? Então, não significa que todo mundo tem que dar trabalho na escola, tá? Não é isso que eu quis dizer. Mas eu vejo você com tanta capacidade, com tanto conhecimento. Lara, eu converso com você de igual para igual qualquer assunto. Eu converso com você sobre... Se eu quiser falar sobre Segunda Guerra Mundial, a gente vai conversar sobre a Segunda Guerra Mundial, porque você vai saber falar alguma coisa sobre isso. Entendeu? Isso não ocorria antes. Então... Não sabia falar. Não. Continua desse jeito, como eu posso dizer assim, você é curiosa, você é perseverante, você é persistente. Agora, como você mesmo já percebeu, se cobra menos, entendeu? Eu e a tua mãe não te cobramos nada. Nós que estamos no dia a dia. Teu pai, acho que também menos, né? Fora isso, Lara, a gente só acompanha você, e isso a tua mãe falou para mim, que desde pequena ela nunca precisou cobrar nada. Mas até porque você já se cobra o suficiente. Eu vejo ela chegando da escola, ela pega os livros e vai estudar, e acaba de estudar às 8 e vai para não sei aonde. Agora, cada hora que ela resolve fazer, agora é a ginástica. Agora é academia e comida. Então é academia, comida, vai. Não, porque eu quero. Porque... Seja perseverante, mas se cobra menos. Às vezes se dá o direito de fazer alguma coisa, às vezes você faz. Hoje eu não vou para a escola. Faz. Entendeu? Quando puder, faz. Quando puder, faz. Seja mais leve com você mesmo. E para Vitória? Vicky, eu vejo você como uma mulher realizada, né, no casamento. Vejo você como uma mulher realizada como mãe. Agora vai também ser mãe pela segunda vez. Eu vejo você realizada como profissional, embora eu ainda acho que você vai muito mais, né? Porque eu acho que você ainda vai ter a sua clínica, acho que você ainda vai poder criar o teu conceito de tratamento, fazer as coisas que você gosta de fazer para você, para aquilo que você realmente quer em termos profissionais. Mas, e o meu conselho é: seja segura, tá? Eu lembro que você falava assim: pai, eu não gosto de falar em público.
Eu falei para você. Vi que você não sabe que performance você teve aqui. Você arrasou. Você arrasou. E eu tenho certeza da performance que você tem também em qualquer lugar que você vai falar. Porque você sabe falar muito bem, você conhece o assunto, você estuda sobre o assunto. Então, seja segura de si e vença esse mesmo medo que eu tive que vencer, tá? Por favor. Porque nós não fomos formados para isso. A Lara já está sendo formada para isso. Ela é formada na escola hoje para falar em público, ela já apresentou peça, já apresentou isso, já fez aquilo. Nós não fomos. Na minha escola não foi, na escola delas também não foi. Então, por isso que elas têm, às vezes, essa insegurança. Então, deixa de lado. Pode ir para cima que deu certo, que dá certo. Já deu certo. Já. Pra finalizar com chave de ouro, Vamos. pra Margarete ali. Ma, eu te amo. Muito obrigado por ter surgido na minha vida no momento em que eu achava que eu não ia ter mais ninguém para viver junto comigo. Eu já tinha chegado a um ponto que falava, eu quero ficar sozinho. Eu não quero mais viver com ninguém. E aí eu conheci essa moça e eu escrevi um dia, eu vou te mandar até, eu escrevi um poema para ela. Tá colado na parede da minha casa, num quadro. E hoje ela me ensinou realmente a ser uma pessoa diferente, sabe? A ser uma pessoa mais tranquila, a ser uma pessoa mais paciente. Isso não significa que a gente viva as mil maravilhas, mas pode ter certeza que eu vivo maravilhosamente bem e essa é a vida que eu quero ter hoje e para sempre. Quando eu falar do banquinho, eu quero ainda sentar com você naquele banquinho de mão dada, bem velhinho, e um dizendo pro outro o quanto ama, tá? Obrigado. Se um dia perguntarem pra você por que o podcast é um testamento de ideias, só mostra esse episódio. Gabi, no Papum Nosso, pra você, o que é um bom papo de progresso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, gostei da resposta. Vi que pra você um bom papo de progresso é? O que a gente teve aqui? O que a gente teve aqui? Isso. Lara, pra você um bom papo de progresso é? Acho que é isso que a gente teve aqui, de tipo, olhar pro passado, mas falar do futuro. Foi, foi bem. Uau! É isso. Que a Lara Meu sabe amigo, falar da Segunda Guerra presente. Mundial. Gabriel, que presente você, né? Aliás, você é um presente que surgiu Quanto tempo o Gabriel surgiu na nossa vida? 6 meses? Cronologicamente 6, mas aí... Mas que presente que a gente O que ganhou, aconteceu? né? O que nós temos aqui? Olha aqui, olha aqui. Oh, Olha meu o meu bebê, Deus. vovô. Oi, vovozinho. Oi, vovozinho. Oi, vovozinho. Tô Eu cansado, gostaria de vovô. agradecer. Esse episódio ele tem oferecimento da Vânia. Vânia Positiva. Em alguns momentos, Albuquerque. Deixa Albuquerque pra nós. Fique com Positiva. Mas precisa também. Agradecer a Lufema, Polaris Turismo, Excelência Contábil, Felipe Rocha, Dom Nexo e, claro, agradecimentos especiais para minha querida Eiju. Se você precisar de um evento, um toque especial, café, bolo, cookie, docinhos, ela é maravilhosa. Quero deixar um abraço aqui pro Eric, pra Mai, do Estúdio Olhar Cínico, meu amigo e irmão Márcio, da MP Arts, e, claro, a Gráfica Araújo. Nada é tão bom como a soma de nós todos. Isso aqui, hoje, envelopa a minha filosofia de vida. O progresso para benefício de muitos. Muito obrigado e até mais!